Tadjahal, como é que estão todos? Sejam todos muito bem-vindos a esse aulão. Hoje um aulão em comemoração ao Dia Mundial do Tai Chi e Qigong. Então, se você está chegando agora, não sabe muito bem do que se trata, vale a pena, fique com a gente até o final, porque são exercícios respiratórios, energéticos, que vão propiciar e vão melhorar a questão da saúde, tanto física quanto emocional e mental, e também energética. Então, Tai Chi, para quem não conhece, é uma modalidade de arte marcial, mas também uma modalidade de Qigong, que visa, dentro da questão de defesa pessoal, né, questão de luta, você também aprimorar a parte interna, ou seja, fortalecer o corpo de dentro para fora, tá? De uma maneira muito, né, mais abrangente. E o Qigong são exercícios que nem sempre têm uma finalidade marcial, mas que eles vão trazer esse benefício também do reequilíbrio energético para melhorar, harmonizar todos os canais de energia e com isso trazer saúde também. E hoje, nesse aulão, vamos passar 2 exercícios de Qigong, onde você vai poder potencializar e melhorar toda a parte emocional. Então, quem nesse período aí está sentindo um pouco de ansiedade, de estresse, de tensão, é um exercício que visa melhorar esses canais que ajudam a equilibrar todos esses sintomas, tá? E também um outro para quem sente muita dor nas costas e aquela famosa dor ciática, também é um exercício muito bom para fortalecer essa região. Tá? Então, são 2 exercícios de Qigong dentro da modalidade chamada de Baduantin, que é um dos meios, né, uma das modalidades de Qigong mais famosas e mais completas no quesito reequilibrar e harmonizar os canais energéticos do corpo. Então, fique comigo até o final, que eu tenho ainda um presente para você, na verdade, uma surpresa para que possa estar te passando. Então, vamos lá. Hoje, Dia Mundial do Tai Chi Chuan, é comemorado sempre no último sábado do mês de abril. E, para não deixar passar em branco, resolvi deixar gravada essa aula para que você pudesse praticar e comemorar junto comigo. A princípio, a ideia era fazer uma aula ao vivo, né? Mas eu estou com meu filho para nascer. Então, se hoje ele não está nascendo, a gente está numa correria que queria estar ali mais disponível para ele, tá? Então, por isso, já de antemão deixei essa aula gravada. Caso tivesse algum corre maior, antes do, né, nosso pequeno, né, grande guerreiro está nascendo, vindo ao mundo, que venha com muita saúde, muitas bênçãos, muita energia, muita disposição. Então, eu devo estar nessa correria agora junto com minha esposa Alessandra, para que a gente possa trazer o máximo de alegria, de conforto para esse momento tão mágico que é o nascimento dele. Então, pessoal, essa aula está sendo gravada, porém, eu vou estar tentando, da medida do possível, estar acompanhando, porque ele vai ser uma estreia, então vou estar junto com vocês assistindo essa aula e tirando as dúvidas do chat. Então, se ficou com alguma dúvida durante a execução de qualquer movimento em tempo real, eu vou estar lá pronto para tentar responder através do campo de comentários, de chat, para que você não saia dessa aula com nenhuma dúvida. Tudo bem? Então, como que vai funcionar a nossa aula de hoje? Vamos dividir ela em algumas etapas. A primeira etapa, vamos fazer um aquecimento geral do corpo para ajudar a soltar, aquecer todas as articulações do corpo, deixar fluir. Depois, como prometido, vamos praticar o Qigong com 2 exercícios, como eu acabei de falar. Então, vou ensinar, mesmo para você que nunca praticou Tai Chi ou Qigong, seja muito bem-vindo, eu vou te ensinar passo a passo, detalhe por detalhe. E para você que já é, né, nosso seguidor aqui, já acompanha nosso canal, já é inscrito, então seja bem-vindo novamente e vou trazer cada vez mais conteúdo para esse canal para que você possa ter mais informações e mais movimentos para agregar a sua saúde. Tudo bem? Depois disso, vamos praticar um pouquinho de Tai Chi, então alguns movimentos para que você possa aprimorar, principalmente movimentos que vão te ajudar a entender um pouco da mecânica do Tai Chi, o funcionamento do corpo, como é a integração de partes do corpo, para que a gente pare de pensar no corpo como uma parte, um braço, um quadril, uma perna, e comece a pensar nele como um todo, que é o princípio do Tai Chi, é a gente unificar novamente o corpo. E por fim,
te convido a fazer a sequência da forma de 8 movimentos comigo, do começo ao final. Farei essa sequência de 8 movimentos em 2 perspectivas. A primeira, frontal, só que eu vou fazer espelhado para que você possa acompanhar para o mesmo lado do que eu. E a segunda, de forma onde eu vou estar de costas, também para que você possa acompanhar essa movimentação, tá? Então, mesmo se você nunca praticou Tai Chi, eu te convido a praticar junto. Perdeu, errou um movimento, não se preocupa, pula aquela etapa, segue de onde a gente estiver, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a criar conexões dentro do corpo e, consequentemente, muita saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos à aula. Mantenha os pés um pouco afastados, braços soltos, relaxados, e vamos começar um giro com toda a coluna. Deixe o braço mais solto possível. Comece com um giro mais suave, mais leve. É importante que nesse movimento a gente comece a aprender a soltar o corpo. Então, sem querer exagerar no movimento, um movimento mais sutil, que já já a gente amplia um pouquinho esse movimento, tá? Muito bem, agora vamos deixar os pés um pouco mais soltos e aumenta um pouquinho o giro. Para quem já me acompanha, já sabe que esse é um aquecimento clássico que a gente costuma fazer para liberar todas as articulações, né, ou pelo menos as principais. Para quem sentiu um pouco de tontura, né, vertigem, mantenha o olhar fixo aqui na tela. Né? Quem não tiver, sem problemas, pode ir girando a cabeça junto. O importante é proporcionar todo esse giro de coluna. Muito bem. Ótimo. Agora vamos trabalhar um pouquinho o tornozelo. Então, ponta do pé, coloque um pouquinho para trás do corpo e faça um giro com todo o tornozelo. Primeiro do lado esquerdo. Lembrando que eu vou sempre fazer de forma espelhada, então esse lado aqui é o seu lado esquerdo e vai ser o meu lado esquerdo também, tá? Então, um giro grande com o tornozelo. A gente utiliza muita articulação das pernas, tornozelo, joelhos, então é importante fazer essa mobilização. Muito bem. Troca o pé do outro lado, a mesma coisa. A pontinha do pé um pouquinho para trás. Gira. Explora bem toda a articulação. Muito bem. Soltou, relaxa. Maravilha. Agora vamos trabalhar um pouquinho a estrutura de quadríceps. Então, mantenha os pés um pouco mais afastados. Posicione a palma da mão na região lombar, nas costas aqui mais embaixo, tá? E faça agora um giro com todo o quadril para um lado. E para o outro lado também. Muito bem, relaxa, ótimo. Agora vamos soltar um pouquinho a estrutura de ombros, então fazendo um giro grande com os ombros para trás primeiro. Para frente, então faz o giro ainda com os ombros, só que agora direcionando para frente. Ótimo, relaxa. Agora vamos trabalhar um pouquinho a estrutura de punhos, então entrelace um pouquinho os dedos das mãos e gira os punhos para um lado. Mesmo punho, girando agora para o outro lado, inverte o giro. Pode ser que às vezes a gente tenha um pouquinho de dificuldade de fazer para o outro lado, não se preocupa, a ideia do Tai Chi, né, e todos os movimentos associados é criar essa destreza bilateral, né, que a gente
não tenha mais essa questão, né, de ter uma dominância, de ter um lado que a gente tenha um trabalho melhor do que o outro, e a gente possa trabalhar igualmente lado esquerdo e lado direito. Tá? Muito bem, soltou. E agora um pouquinho a região cervical. Então, mãos no quadril, vira o rosto para um lado, segura um pouquinho, mantém. Cada um dentro do seu limite, então respeita o corpo, vai até onde ele permite nesse primeiro momento, volta devagar, para o outro lado, mesma coisa. E volta, ótimo. Para cima. Volta devagar, para baixo. Volta. Agora inclinando a cabeça para um lado, levando a orelha em direção ao ombro, tá? E não o ombro em direção à orelha. Então só desce cabeça para o lado. Mantém os ombros sempre relaxados. E para o outro lado. Muito bem. Voltou, solta um pouquinho, relaxa. Ótimo. Bom, vamos começar com o nosso primeiro exercício de Qigong, né? Lembrando que vamos trabalhar dentro de uma vertente chamada de Baduantin, que na verdade é um total de 8 exercícios. Vamos trabalhar aqui com 2 desses 8. Esse primeiro que eu vou passar é um exercício que visa trabalhar os 3 meridianos, os 3 canais Yin do braço, que são o pulmão, o pericárdio e o coração. Tá? E esses 3 em conjunto, com o canal do vaso governador que passa atrás da coluna, eles tendencionam a trabalhar todo o aspecto emocional do corpo. Então, parte de estresse, de ansiedade, depressão, né, tensão nervosa. Então, ele vai ajudando a reequilibrar esses canais. Então, se de repente você passa por momentos assim, ou se você conhece alguém, recomenda depois esses exercícios, que eu tenho certeza que vai agregar muito à vida dessas pessoas, tá? Então, vamos começar por ele. Antes disso, quero passar um detalhe da respiração. Isso vale para todos os movimentos do Tai Chi e também para o exercício do Baduantin, que é respiração nasal. Vamos manter a respiração sempre pelo nariz, tanto para puxar o ar quanto para soltar o ar, mantendo a ponta da língua no céu da boca, descansando no céu da boca. Tá? Então, em nenhum momento vamos respirar pela boca. Tá? Então, mantenha a boca ali fechada e respirando, inspirando e expirando pelo nariz. Então, primeiro movimento, tá? Que a gente vai aprender do Baduantin, pertence à segunda rotina. Né? Então, que é esticar o arco para atirar a flecha para o lado esquerdo e para o lado direito. Vamos repetir algumas vezes para ficar mais fácil a compreensão. Então, primeira postura adotada, vamos todos afastar um pouquinho mais os pés, mais ou menos a distância de uma largura de 1 ombro e meio. Tá? E deixa os pés, a ponta dos pés orientados para frente e os joelhos levemente dobrados. Se você tem mais condicionamento físico, mais força e mais alongamento, podem baixando a postura. Caso contrário, um pouquinho de flexão está ótimo para a gente começar. Primeiro movimento, vamos fazer para a esquerda. Então, o nome do movimento é esticar o arco e a flecha, tá? Para tirar a flecha. Então, polegar e indicador, mantenha aqui os 2 dedos esticados, tá? Como se fizesse um L. E esse vai ser o nosso arco. Enquanto isso da mão esquerda. Da mão direita, a gente vai segurar a corda do arco. Então, a gente vai posicionar os braços cruzados, tendo a mão do arco para dentro e a mão da corda do arco para fora, e a gente vai imaginar que a gente está esticando o arco, um arco e flecha para o lado esquerdo, puxando a ponta dos dedos para cima. Tá?
Então, mantém esse punho puxado para trás para gerar um tensionamento e um alongamento dessa parte de baixo do punho. Tá? É ali que a gente vai movimentar os canais yin do corpo. Feito isso, e olha para o lado do dedo indicador. Abre os dois braços, relaxa os braços e vamos trabalhar do outro lado. Agora cruza a mão do lado contrário. Então, como a gente vai trabalhar para o lado direito, agora mão direita, polegar e indicador esticados, mão esquerda segurando a corda do arco. Estica esse arco para o lado direito, não esquece de puxar o punho para trás. Né? E lembrem, tá? Imagine mesmo que estão puxando a corda de um arco, então não façam muito esse movimento para trás, senão a corda vai bater no rosto. Tá? Então, mantenha ali um distanciamento, mas de alongamento, mas sem tracionar muito para trás para não gerar esse tipo de contato. Tá? Feito, abre os braços de novo e vamos repetir de um lado para o outro. Não se esqueçam de manter a postura de cavalo, tá? Postura de mapu, que é os joelhos semiflexionados. Desce para a esquerda agora. Polegar, indicador, mão esquerda, esticados. Mão direita, segura a corda do arco. Estica o arco para a esquerda. Abre os braços para o outro lado. Relaxa. Polegar, indicador da mão direita, esticados. Mão esquerda, puxa a corda do arco. Agora para a direita. Isso. E a respiração. Vamos lá. Puxa o ar. Solta o ar esticando. Puxa. Vou fazer um pouco postura mais baixa para quem quiser me acompanhar nessa postura. Solta. Inspira. Expira. Inspira. E expira. Isso. Mais uma vez. Para cada lado. Inspira e expira. Finalizou? Traz as duas mãos próximo do umbigo, um pouquinho para baixo, palma da mão para cima, sobe as mãos até a região do terceiro olho, a região frontal, e baixa a palma da mão para baixo, abaixa as mãos até um pouco abaixo do umbigo, na região de Tantian. E lateralize o braço, agora sim, vai subindo, esticando os joelhos, voltando lentamente as pernas e relaxa. E parabéns, você acabou de fazer um exercício de Qigong, né? Onde o mundo inteiro nesse momento está praticando esses exercícios, tá? Não necessariamente esse, mas toda a modalidade de Tai Chi e Qigong, que isso é comemorado de forma global. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é o rotina número 2 da série de Bado Antin, onde vamos trabalhar principalmente a questão emocional. Separei um outro exercício que vai trabalhar mais a parte de coluna, mais a parte de dores ciáticas, que ele gera um certo alongamento do corpo também e mobilidade da coluna. Então, esse movimento, só vou passar um detalhe antes da gente executar, toda vez que a gente for levantar o corpo, não levante com a coluna totalmente ereta, tá? Levante como se desenrolasse a coluna, ela vai ficar mais arqueada, e ela vem desenrolando a coluna, sendo a última parte o pescoço. Tá? Então, faça esse retorno gradativo da coluna para que a gente possa mobilizar todo o canal posterior e também mobilizar cada vértebra do corpo para ganhar mobilidade mesmo da estrutura. Tudo bem? Então, para esse exercício de Bado Antin, vamos de novo manter os pés afastados, tá? Mais ou menos largura de um ombro e meio novamente. Mas agora não vamos adotar a postura de Mapu. A gente vai manter os joelhos esticados. As mãos vão ficar espalmadas no umbigo. Então, deixa o umbigo bem no centro das duas mãos, encostando polegares e indicadores. Vamos fazer um movimento de levar as mãos deslizando pela cintura até as costas, subir um pouquinho a mão até chegar na costela e depois volta a descer para apoiar no final da lombar. Feito isso, uma leve extensão da coluna para trás. Leve, tá? Então, cada um obedece o seu ritmo, o seu, né, a sua possibilidade de movimento. Então, faz um movimento curto para trás e volta.
Voltou, agora descemos as mãos por trás do glúteo, vai alongando a perna, vai descendo as mãos por trás da perna e cada um desce até onde for possível o alongamento. Então, meu alongamento termina aqui atrás do joelho, sem problemas, segura aqui. Atrás da panturrilha, segura ali. Consigo chegar nos pés? Segura ali. Não importa onde, tá? Para onde conseguir alongar. Relaxa o braço, desenrola a coluna. Lembra da bolinha que a gente vai desenrolando a última parte, o pescoço. E retorna a mão para a posição inicial. E aqui retomamos todo o exercício. Então, desliza a mão pela cintura, sobe um pouquinho a mão até as costelas, desce até a lombar, estende a coluna, volta, desliza a mão por trás da perna, alonga sem dobrar o joelho, até onde o alongamento permitir, relaxa os braços, desenrola a coluna e repete todo o movimento. Respiração, puxa o ar, desceu a mão, solta o ar e estende. Puxa, vem dobrando a coluna para frente e solta, terminando de alongar. Puxa o ar, vem desenrolando a coluna, posiciona no umbigo, desliza e sobe. Solta, estende. Puxa, começa o alongamento para baixo. Solta, desceu. Relaxa. De novo, puxa. Solta. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa. A última vez. Solta. Puxa. E solta. Encerra. Puxa. Agora, em vez de trazer para o umbigo, já sobe até a região frontal da cabeça. E solta. Lateraliza e relaxa. Voltou aos pés lentamente. Ótimo. Muito bem. E aqui, mais uma rotina do Badoantin, num total de 8. Então, isso aqui foi só uma degustação para que você possa entender o que é Qigong. Eles vão trabalhar vários canais meridianos, essa movimentação do corpo, ele vai trabalhar nessa rotina específica, todo o canal, principalmente da bexiga, onde ele passa em toda a parte posterior da coluna, dos glúteos, posterior de coxa, mais ou menos pegando ali o canal do nervo ciático também, por isso esse cuidado com essa estrutura, e a prática frequente dela vai minimizando esses tipos de problemas, esses tipos de dores. Então, façam quantas vezes forem necessários, mas sempre respeitando o próprio corpo. Tá? Na semana que vem, eu acredito, não consegui aprontar antes, tá? Mas se de repente você achou interessante esses exercícios de Qigong, do Badoantin, eu vou estar soltando um vídeo falando um pouco mais dos 8 exercícios. E para quem gostar e quiser começar a aprender, a poder praticar em casa com maior riqueza de detalhes possível, eu vou estar lançando também um curso online para que você possa aprender e pegar todos os detalhes, para que serve, como faz, onde respira, para que você possa ter uma saúde integral. Os 8 exercícios do Badoantin, eles vão trabalhar os 12 canais energéticos do corpo, principais, mais os 2 vasos maravilhosos, principalmente, que são o vaso concepção e o vaso governador. Então, lá eu também explico para que serve cada um deles, para que você possa entender todos os benefícios que o corpo pode estar fazendo. Então, fica ligado aqui no canal, porque logo, logo vai estar saindo esse vídeo e também um link para te direcionar, caso você se interesse e queira agregar mais saúde para a sua vida e a vida de familiares e amigos para você indicar esse vídeo. Tudo bem? Então, fizemos um aquecimento, trabalhamos já alguns canais, alguns meridianos do corpo, vamos soltar um pouco e agora vamos trabalhar com alguns movimentos do Tai Chi. Então, o Tai Chi Chuan
Para quem ainda não conhece, é uma modalidade de arte marcial interna, onde a gente trabalha mais a questão de fortalecer os canais energéticos para que a gente crie uma harmonia, uma saúde melhor e, a partir dali, a gente comece a fortalecer a parte externa. Então, um trabalho oposto ao que a gente normalmente está acostumado, que é trabalhar de fora para dentro, aqui a gente trabalha de dentro para fora. Então, dentro da visão da medicina chinesa, nós dizemos que o corpo só fica doente se caso houver algum bloqueio nesse fluxo energético. Então, o objetivo tanto do Tai Chi quanto do Qigong é poder proporcionar esse desbloqueio, favorecendo a boa saúde do corpo. Então, se tiver algum problema, se você já faz acupuntura, já faz alguma técnica alternativa, principalmente chinesa, vai entender um pouco mais. Se não, tenho certeza que você vai gostar muito dessas experiências para trazer essa saúde integral, tá? E agora, alguns movimentos Tai Chi. Eu selecionei 3 movimentos para a gente aprender hoje, praticar, que vão trazer um pouco de ideia do que o Tai Chi deve proporcionar ao praticante, que não é simplesmente um conjunto de movimentos lentos. Ele é muito mais do que isso, onde a gente começa a trabalhar uma integração de todos os sistemas do corpo, que é integrar a respiração ao movimento, é integrar o movimento entre as partes, ou seja, a gente parar de dividir o corpo, pensar em braço, pensar em perna, pensar em coluna, tudo separado, e perceber que nós somos um ser único, né? Então, voltar esse princípio do global dentro do corpo, trazer a mente, né? Trazer a questão da concentração para o momento presente. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né, na nossa vida moderna, que é a fuga da mente, ou para o futuro ou para o passado, gerando então questões de ansiedade ou questões de depressão. Então o Tai Chi ele consegue trazer somente para estar atento ao momento presente, porque todo movimento que eu fizer dentro do Tai Chi não é para ficar pensando no que vai fazer depois, que eu vou fazer na hora do almoço, onde que eu vou depois, as contas que tem que pagar. Não, é para prestar atenção em toda a movimentação que você está realizando, conscientizar subida, descida de braço, de perna, transferência de peso, ou seja, você está aqui conectado com você mesmo naqueles minutos que você estiver praticando o Tai Chi. Né? Então, a ideia é você entender um pouco esse mecanismo com esses movimentos que eu quero passar hoje. Tá? Primeiro movimento é um movimento extremamente simples, que é o movimento de abertura, é o primeiro movimento que eu ensino quando a pessoa começa a aprender uma forma do Tai Chi, só que eu falo que é um dos movimentos mais completos, porque faz a pessoa entender que tem que ter essa conexão do corpo. Tá? Então, vamos já começar esse movimento para que você possa praticar junto comigo. Primeiro, mantenha os pés abertos mais ou menos na largura dos seus ombros, com a ponta dos pés apontados para frente. O movimento vai ser de subida do braço até a altura dos ombros. Tá? Aqui já começa um pouco de conscientização para não subir até a altura da testa, da orelha, da boca, né? Até a altura dos ombros. E depois baixar a mão até a altura do osso do quadril. Só que a gente vai sincronizar com o movimento de perna. Então, quando a gente subir os braços, a gente estica os joelhos e a hora que a gente baixar os braços, a gente flexiona também um pouquinho os joelhos. Né? Então, vai fazer esse movimento de subida e o movimento de descida. E por mais simples que pareça, a gente acaba errando na conexão do corpo. Por quê? A ideia é que você consiga subir o braço junto com o corpo sem que um termine antes do outro. Tá? Então, na hora de descer, a mesma coisa. O que acontece às vezes? O joelho já terminou de descer e a mão ainda está terminando de fazer a descida dela. Então, vai se observando para que cada vez a gente consiga começar o movimento e terminar junto. Coluna, durante essa prática, vou ficar um pouco de lado para melhor observação, é sempre reta. Tá? Então, a hora que descer, mantenha o alinhamento de quadril, de ombro e de cabeça. Tá? Subiu, vem esticando o joelho, desceu, vem dobrando os joelhos. Tá? E observe minha mão. Tá? Ela não traz até o quadril, no sentido de colar no quadril, ela fica lá na frente. Tá? Então, essa movimentação. Então, vamos trabalhar esse movimento juntos e agora com a respiração.
Então, sobe os braços, puxa o ar, desce, solta o ar. Puxa, solta. Se puder, nesse momento, parar de olhar para o vídeo, olhar a própria mão, as duas mãos, vai percebendo a movimentação. Na subida, punhos relaxados. Na descida, leve extensão do punho para cima. Então, respira lentamente, expira lentamente, lembrando, respiração nasal. Puxa pelo nariz e também solta pelo nariz. Puxa, solta. Agora, um detalhe muito interessante que eu acredito que possa pegar muita gente é a tensão dos ombros, tá? Então, na hora da subida, pare um pouquinho aqui junto comigo, observa todo o corpo, mas principalmente região de ombro. Vê se o ombro não está meio tensionado, meio jogado para cima. Vê se você não consegue abaixar ele um pouco mais. Se você conseguir jogar ele um pouco para baixo, quer dizer que você está usando uma tensão desnecessária para fazer esse movimento. Então, aprenda a relaxar os músculos que não vão ser ativados ou não são requisitados para esse momento. Né? E continue o movimento. Chega aqui em cima, pode fazer uma pequena pausa só para observar, até que você consiga repetir esse movimento sem que tenha mais essa tensão dos ombros. Tudo bem? Então, esse é o primeiro movimento, chamado de movimento de abertura do Tai Chi, para que você possa conectar pernas, braço, coluna, respiração e atenção à tensão do corpo, principalmente da estrutura do ombro. Dentro do Tai Chi, a gente usa o mínimo de tensão necessária para manter o corpo naquela posição. Tá? E manter também a conexão entre as partes do corpo. Mais do que isso, é bloqueio. Gera a falta de fluxo energético que leva a problemas de saúde depois. Então, vamos aprender a relaxar. Tudo bem? Vamos lá. Próximo movimento. Vou ensinar um fragmento do movimento chamado de mãos como nuvens. Aqui a gente vai trabalhar unilateral. Primeiro de um lado e depois do outro. Por que eu quero fazer esse trabalho unilateral? Porque a ideia não é aprender a girar o braço. A ideia é aprender a fazer o meu quadril e a minha coluna a ajudar o meu braço a realizar o movimento circular. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito essa disposição do quadril para que a gente tenha uma melhor eficiência do movimento e também de conexão do corpo. Vamos começar todo mundo com o lado esquerdo, então mantenha os pés. Largura dos ombros, mais ou menos, joelhos levemente dobrados, mão direita no quadril, para que você possa deixar ele descansando, e a mão esquerda vai fazer um movimento. Toda vez que a mão passar na frente do rosto, palma da mão virada para você. E a hora que ela estiver abaixando, passar na frente do quadril, palma da mão para baixo. Então, imagine assim, eu estou limpando a boca, né, como se a gente pegasse um guardanapo e limpasse a boca, e depois eu estou limpando a mesa, só para ajudar a visualizar a posição da mão durante essa movimentação de mãos como nuvens, primeiro para o lado esquerdo. Então, façam primeiro um movimento circular, primeiro só braço. Né? Não precisa ser acelerado. Tá? Tenta desenhar um círculo. Vou ficar de lado de novo. Ó. E a minha mão não fica colada no corpo. Tá? Ela fica com uma certa distância, como se eu tivesse uma parede aqui na minha frente, estivesse desenhando com as mãos nessa parede. Mesma coisa ombro, às vezes o ombro tensiona na hora de subir, não precisa. Tá? Mantenha o ombro para baixo. E agora, deixa o quadril ajudar a guiar. Então, quando eu levar minha mão para fora, meu quadril gira também para o mesmo lado. Para dentro ele volta. Então, faz esse giro com toda a coluna. Acompanhe com o olhar toda a movimentação da mão. E para você que já pegou esse movimento, mais um detalhe, que é observar todo esse giro da mão, para aumentar ainda mais o grau de concentração e estar presente no movimento. Então, quando a mão estiver subindo, imagina que
o dedinho está virando a mão, então ele vai fazendo força para virar, depois o anelar, o médio, o indicador e o polegar. E depois o contrário, o polegar começa a baixar, o indicador, o médio, o anelar e o dedinho. Né? Então, crie essa concentração, essa visualização a cada movimento, né? Tenta perceber detalhes desse movimento. Muito bem, ótimo, soltou. Nesse exercício não vamos nos preocupar com a respiração, que eu quero que você preste atenção mais nessa conexão. Né? E agora, para a gente equilibrar, Tai Chi trabalha muito essa questão bilateral, a gente aprender a trabalhar dos dois lados, vamos fazer o mesmo movimento para o lado direito. Então, agora mão esquerda no quadril, mão direita na frente do rosto, joelhos levemente dobrados, joga para fora e volta. Comece só com o braço, só para facilitar o entendimento do movimento. Mesma coisa, tá? Deixa eu ficar de lado. Então, esse giro acontece um pouco à frente do corpo, imaginando uma parede à frente. E joelhos, ó, sempre um pouquinho dobrados. E agora, vamos colocar o quadril. Então, permita o quadril girar. E fazer um movimento de sinergia, de ajuda ao movimento do braço. E também, se você já pegou esse movimento, presta atenção em dedo por dedo na movimentação quando faz o giro e a transição do movimento superior com o movimento inferior. Muito bem, ótimo. Solta um pouquinho. A ideia desse movimento de mãos como nuvens, ensinados de forma separadas, individualizadas, lado esquerdo e lado direito, é você aprender a criar essa conexão do corpo. Por que isso? Porque, assim como eu disse no começo desse vídeo, Tai Chi Chuan é uma modalidade de arte marcial, então ele tem uma finalidade de defesa e de ataque. Você aprender, eu não vou explicar para que serve esse movimento, mas você aprender a conectar o corpo vai te gerar muito mais força durante os movimentos, seja de ataque ou de defesa. Por quê? Vamos supor que eu preciso fazer uma defesa para esse lado. Concordam comigo que eu fazer esse movimento só com o braço é uma força, mas eu fazer o movimento com o braço e com toda a coluna é uma outra força? Depois escreve aqui no comentário para dizer se você concorda ou não. Tá? Então, você potencializa, você tem a força do braço ainda somado à força do tronco, da mesma forma quando faz o retorno. Então, é um aprendizado, é uma essência para que você comece a aprender a conectar toda a estrutura do corpo em todos os movimentos do Tai Chi. Então, selecionei alguns que ficam mais fáceis de observar isso. Então, quero saber como é que está aí, quando você está assistindo, quando você está observando, se você já pratica ou está começando, se você consegue compreender essa conexão, o motivo dela, tá? Então, escreve para a gente poder entender. Tudo bem? Então, esse é o segundo movimento que eu gostaria de passar. O terceiro movimento, já vamos trabalhar um pouco mais a questão de equilíbrio. Por quê? Dentro do Tai Chi, o objetivo é que a gente tenha uma base sempre muito firme ao chão. Porque se eu tiver uma base instável, a chance de eu me desequilibrar e abrir brecha para um contra-ataque dentro de uma arte marcial é muito grande. Então, a ideia é que a gente aprenda, independente se a gente está com uma perna só no chão, com as duas, uma base mais larga ou mais fechada, aprenda a enraizar os pés para que tenha mais firmeza. E com maior conexão do pé com o chão, maior também a força de cima. Então, o objetivo é a gente começar a entender um pouco esse mecanismo. Então, não se preocupa se num primeiro momento, nesse exercício, você desequilibrar. É um treino. Então, você vai aprendendo a se conhecer pouco a pouco e, logicamente, vai fazendo todo um treino corporal para que a musculatura fique mais firme. Por isso, também, um dos maiores estudos dentro do Tai Chi é
em relação ao público de maior idade, né? De um público mais idoso, porque existe uma tendência natural a sofrer mais quedas pela fraqueza da musculatura. Então, o Tai Chi ele devolve isso, ajuda a pessoa, o praticante, a criar uma conexão do corpo que ela vai ficar mais firme, mais estável, mais equilibrada, evitando quedas. Então, esse é um dos maiores estudos, é o que mais a gente encontra, né, de artigos científicos em relação à prevenção de quedas. Então, se de repente você não quer ficar sofrendo quedas, né, quando chegar numa idade mais avançada, recomendo que já comece a praticar Tai Chi. Tá? E se já estiver e ainda não pratica, começa, sempre é tempo, porque o Tai Chi ele respeita o seu condicionamento físico. Se hoje não dá para fazer em determinado padrão de movimento, vai mais baixo e vai graduando pouco a pouco. Tá? Próximo movimento, então, um movimento chamado de galo dourado permanece numa perna só. Então, começamos com os pés, largura dos ombros de novo, mãos do lado do corpo como se estivessem apoiados, tá? Numa mesinha lateral. E a gente vai começar para o lado esquerdo, trazendo mão esquerda e pé esquerdo para o centro primeiro. Para quê? Para achar o centro de equilíbrio. Feito isso, a gente sobe o joelho, ponta do pé mantém ela para baixo e dedos apontados para cima. Cada um na sua altura. Então, se minha altura hoje permite só 1, 2 centímetros do chão, maravilha, sem problemas. Se permite um pouco mais alto, maravilha também. O importante é coluna reta, né, sem gerar tensão para tentar se equilibrar. Né? E a gente vai intercalar, trazer para o lado direito agora. Então, puxa o lado direito e sobe. E olha a outra mão, tá? Não deixa ela cair, não. Não deixa essa mão morrer. Deixa ela ali como se estivesse apoiada. Centro e abre. Então, sempre traga para o centro o movimento. Centro, sobe, dedos para cima, ponta do pé para baixo. Centro e abre. E vamos intercalando esse movimento. Coluna reta. Eu vou virar um pouquinho de lado para que você possa observar a distância da minha mão com o corpo, tá? E a mão sobe mais ou menos na altura da boca, pescoço, tá? Não precisa subir muito, não. Isso, vai intercalando e, ó, minha mão subindo, ela sobe mais ou menos na distância do meu joelho com o corpo também, tá? Sempre traz para o centro antes de subir. Então, ela não fica aqui, ó, colada, ela fica mais distante um pouquinho. E mesma coisa, conexão, tenta subir braço e pernas ao mesmo tempo, tanto para a subida quanto para a descida. Dica para, de repente, você que ainda não consegue se equilibrar, que perde um pouquinho de equilíbrio na subida, marca um ponto fixo na frente ou na tela para facilitar. Se você ficar olhando para todos os lados, para o corpo, às vezes no começo desequilibra. Se já não for mais o problema, acompanha com o olhar a movimentação da mão. Tá? Assim que chegar, olha para frente. Isso, e a coluna reta. Mais uma vez cada lado. E olha, movimento suave, lento. Observe a descida da perna, ó, descida lenta, tá? Para não desequilibrar, cair. Tá? Então, é o controle do corpo durante esse movimento. Então, esse é um movimento de galo dourado, permanece numa perna só, do lado esquerdo e do lado direito também. Um movimento que tem certeza que pode agregar muito em relação a equilíbrio e prevenção de quedas. Bom, eu separei para esse dia, né, para nesse nosso aulão, esses 3 movimentos do Tai Chi, porque ficam mais fácil de você entender um pouquinho a dinâmica do que o Tai Chi pode te proporcionar. É uma infinidade de movimentos, existem várias escolas, vários estilos de Tai Chi. Aqui eu ensino o estilo de Pequim, onde temos movimentos um pouco mais harmônicos, né, mantendo uma constância de velocidade e altura do corpo, porém sem perder a essência da marcialidade. Mesmo que você, de repente, não tenha interesse de aprender o aspecto marcial, eu sempre falo para os meus alunos, entenda pelo menos para que serve o movimento, porque isso facilita o entendimento. Tá? Isso facilita com que o corpo possa trabalhar melhor a questão do equilíbrio, do movimento, para que a atenção seja mais correta. Tudo bem? Então,
Hoje, estou gravando aqui, mas é quase que uma aula ao vivo, a presença do meu sobrinho, acabou de voltar da natação, né? Fala oi para todo mundo. Oi. Quer fazer tai chi com o tio? O tio está fazendo tai chi, tá? E o tio está gravando agora, tá bom? Então, é quase um ao vivo, mas vamos lá. Né? Esse é o fundamento do Tai Chi que eu gostaria de estar passando. A ideia agora é que você possa sempre estar praticando. Você pode trabalhar com esses movimentos isolados para que você possa potencializar. Então, um pequeno Tai Chi dentro de um único movimento, que pode ser trabalhado tranquilamente. Tudo bem? E agora, te convido a praticar comigo a forma completa de 8 movimentos. Então, vamos trabalhar do começo ao final da prática. Vou trabalhar com vocês primeiro em vista anterior. Vou espelhar. Vamos trabalhar juntos para que você possa ver alguns detalhes do movimento de frente. E depois, mais uma repetição de costas. Então, vamos lá? Então, vamos lá, forma de 8 movimentos. Lembrando, vou fazer de forma espelhada. Então, vamos começar um movimento com os pés juntos. Então, um movimento de abertura, abrindo o passo esquerdo, a largura dos ombros, sobe as mãos. Esse movimento aprendemos hoje. Segundo movimento, mão direita, movimento de repelir o macaco. É como se fosse um movimento quase que de natação, né? E uma vez para o lado direito, outro para o esquerdo. Próximo movimento, defender o joelho e empurrar. Então, para você que está chegando agora, não conhece o Tai Chi, tenta fazer, mesmo que se perca um pouquinho. Tenho certeza que depois, com a prática, vai pegando o movimento de um lado e do outro. Mas não desiste, tá? Faça até o final. Próximo movimento, alisar a crina do cavalo selvagem. Para o lado esquerdo e para o lado direito. Próximo movimento, mãos como nuvens. Aprendemos a usar ele de forma individual. Agora vamos trabalhar juntos, conectando agora o lado esquerdo com o lado direito. Um passo para a esquerda. Volta. E um passo para a direita. Agora o movimento de galo dourado permanece numa perna só. Primeiro, perna direita. E esquerda. Próximo movimento. Chute de calcanhar com a direita. Recolhe, não importa a altura de perna. E esquerda. Volta. E agora o último movimento. Movimento de agarrar a cauda do pássaro. Para o outro lado. De novo, fazendo do lado agora esquerdo. E agora o movimento de fechamento, né, para encerrar a postura. Traz para o arqueiro, postura de cavalo, fecha a largura dos ombros, abre os braços e vem subindo e descendo os braços. E fecha o passo esquerdo junto ao pé direito e encerramos a forma de 8 movimentos. Vamos fazer mais uma repetição, só que agora eu vou ficar de costas para que você possa também acompanhar, tá? E ver numa outra perspectiva, às vezes ajuda na questão da lateralidade do movimento. Mas até agora, só para saber como é que vocês estão, escreve aí no chat, escreve nos comentários, se conseguiu acompanhar o movimento, se teve alguma dúvida, se está gostando da aula, para que a gente possa estar cada vez melhorando o sistema, a didática de aula, para que fique mais fácil, mais compreensivo. Então, escreve nos comentários para que eu possa estar sabendo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, aperta o botãozinho ali do joinha para que eu possa saber realmente que esse vídeo está entregando
o conteúdo que eu espero que chegue até vocês, que é riqueza de informação, detalhes e saúde principalmente. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo exercício, né? Continuar a forma de 8 movimentos, só que agora eu vou ficar de costas. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos lá, movimento de abertura, abriu o passo esquerdo, repelir o macaco, mão direita, mão esquerda, defender o joelho e empurrar para o lado esquerdo e para o lado direito. Alisar a crina do cavalo selvagem para o lado esquerdo e também para o lado direito. Observe a minha base, né? Sempre mantendo ela o mais estável possível. Mãos como nuvens, puxando para a esquerda primeiro. E volta com um passo para o lado direito. Próximo movimento. Galo dourado permanece numa perna só. Direita. Esquerda. Chute de calcanhar. Direita. E esquerda. Agarrar a cauda do pássaro, primeiro para a direita. E para a esquerda também. Puxa para o peito, empurra para o umbigo e volta a empurrar. E agora o movimento de encerramento. Vira o arqueiro para o lado direito, traz para a postura de cavalo, fecha a largura dos ombros e encerra fechando o passo esquerdo no pé direito. Muito bem, soltou, relaxa, ótimo. Então aqui finalizamos a forma de 8 movimentos, tanto de frente quanto de costas. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha acompanhado. Se você gostou, continue acompanhando nossos conteúdos. Pouco a pouco eu vou trazendo cada vez mais informação, mais movimentos. Temos aqui uma playlist com toda essa sequência de 8 movimentos para que você possa aprender. Então, se você não conhece nada, não se preocupa, que é uma playlist com aula detalhada justamente para que você possa começar o aprendizado do Tai Chi junto comigo. Tá? E do Badoantin Qigong, se te interessou, se você vê que pode estar agregando cada vez mais saúde ou saúde de alguém, por favor, não se esqueça de acompanhar, porque semana que vem, né, vai ter um próximo vídeo ali que eu possa estar trazendo esse tipo de informação para que você possa entender um pouco mais o universo de Qigong, o universo do Badoantin, que são 8 exercícios, como eles chamam também de 8 exercícios preciosos. Vai ter um link ali para te direcionar se você quiser fazer o curso e aprender esses 8 movimentos para trabalhar em casa, de onde você quiser, quando você quiser, para potencializar a saúde, sem necessidade de grandes espaços físicos ou de equipamentos. Né? Então, parabéns para você que esteve aqui junto, que ficou até o final. Parabéns também pelo Dia Mundial do Tai Chi Qigong, que pôde estar participando junto com a gente. Vem cá, Sansão. Meu sobrinho aqui participou ali nos bastidores um pouquinho, está aprendendo um pouquinho de Tai Chi Chuan. Né? Vamos... Olha só, viu? Então, pessoal, muito obrigado por você que participou com a gente até o final. Eu espero que tenha agregado
pouco mais de saúde nesse dia tão especial, que é o último sábado do mês de abril, o Dia Mundial do Tai Chi e Qigong. Espero que você tenha gostado. Se você não conhecia, espero que tenha tido uma primeira boa experiência e que você que já é adepto dessas artes, que você possa ter ganhado um pouco mais de conhecimentos, praticado um pouco mais com a gente. Então, deixa nos comentários, né, sugestões do que de repente você gostaria de ver aqui dentro desse canal, se você gostou, se conseguiu acompanhar, se teve qualquer tipo de dúvida. Não esquece de deixar seu joinha também. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever para receber todas as atualizações desse canal. Então, um ótimo dia, né? Feliz Dia Mundial do Tai Chi Chuan. Até a próxima. 谢谢。